Olá viva, cá estamos então para mais uma edição da Bancada Litoral e para vos acompanhar. Na Primeira Liga tudo igual. Então Benfica, Futebol Clube Porto e Sporting venceram os seus jogos. O Rio Ave também foi vencer à Madeira. Na Segunda Liga o Varzim continua em zona de despromoção depois do empate de hoje, que soube quase a derrota frente à Oliveirense. Quem lá esteve foi exatamente o João Couto, o nosso comentador desportivo aqui na Norte Litoral TV. João, como é que foi o jogo de hoje, de Varzim, a estreia, afinal de contas, de César Peixoto como treinador e como treinador, logo, do Varzim? Podia ter sido melhor. Podia, efetivamente, ter sido melhor. Uma pontinha de sorte no último lance do jogo deitou tudo a perder. Foi uma dor de alma como há muito nós não sentíamos. Depois de termos assistido a um grande jogo de futebol, um belo jogo de futebol, uma daquelas partidas em que os intervenientes nunca viraram a cara à luta, acreditaram sempre. O Varzim fez um bom jogo. De verdade se diga, apesar do empate que não acrescenta nada, praticamente não acrescenta nada, apenas isso, olha, dá um ponto e que o mantém naquele fosso da tabela classificativa do qual é preciso levantar-se. Mas, João, viram-se modificações na equipa com o César Peixoto como treinador e depois um jogo que fica marcado também por 2 expulsões, não é? Rui, viram-se melhorias em muitos setores. O César Peixoto começa por apresentar uma linha defensiva de 3 centrais. Não é muito novidade a questão dos 3 centrais. Agora, o que é preciso é saber jogar com 3 centrais. Isto é que é preciso saber jogar. Porque é assim, se um dos 3 falha toda a gente. Ainda quando é um quarteto, pede-se às linhas que estejam mais próximas, como também numa linha de 3 centrais. Mas com 3 centrais é de facto, sabes que não é fácil ocupar aquele espaço todo. É evidente que, em muitas situações também, o Varzim apresentava um quarteto com o recuo na esquerda do Rui Coentrão e, portanto, isso fazia com que as linhas ficavam efetivamente certinhas. Mas o César Peixoto quis ser mais ousado, digamos. E então os 3 centrais eram o Silvério, do lado direito, o Jefferson, ao centro, e o Sandro, do lado direito, o Silvério do lado direito, melhor dizendo, e depois o Sandro e o Jefferson. E depois ou o Jefferson ou o Sandro, eles depois também trocavam. Portanto, seriam sempre 3 centrais. Do lado esquerdo, como eu já disse, o Rui Coentrão. E, portanto, a equipa funcionou, efetivamente funcionou. Vimos, por exemplo, um Pavlovski a jogar melhor, uma Estrela em grande movimentação. E vimos, sobretudo, o regresso, agora, do início, que ele já tinha jogado há algum tempo, nos jogos anteriores, do Nelsinho. Portanto, isto trouxe alguma paz, por assim dizer, àquele meio-campo. Um meio-campo que efetivamente serenou e que se viu efetivamente um Varzim todo ele mexido, todo ele para a frente. O Varzim tem algumas lacunas na zona dianteira. Rui Pedro parece-nos um jogador muito mexido, muito irrequieto, mas não é capaz de desequilibrar, digamos. Então, Ricardo Barros, nem vale a pena falar dele. Eu acho que não vale a pena. Aquilo, por amor da santa, digam ao moço como é que se deve jogar futebol, como é que se deve posicionar, como é que deve recepcionar uma bola, como é que deve jogar com os colegas, como é que deve jogar no futebol apoiado. Mas enfim, isto são outras questões que nós não queremos efetivamente entrar por aí. Portanto, assistiu-se a um belo jogo, Rui, com boas oportunidades, quer para um lado, quer para o outro. O golo esteve iminente nas 2 balizas. E o Emanuel fez uma exibição efetivamente muito grande. E o Varzim chega ao golo aos 59 minutos. Finalmente o Varzim marcou um golo ao fim de 7 jogos. É verdade. É quase motivo para celebrarmos. Ao fim 7 jogos, 7 jogos e finalmente marcou hoje. Através do Jefferson, na sequência de um pontapé de canto. Num canto do Pavlovski marcava tudo nesta equipa do Varzim. O homem faz tudo, mas pronto, o importante é que efetivamente
o Varzim colocou-se na posição de vencedor. E depois foi aguentando, com muita pressão por parte da Oliveirense, e portanto, depois foi o pior, não é? Foi eu aguentar tudo aquilo, foi jogar com 10, porque a partir dos 62 minutos o Sandro é expulso? É expulso, perdão, a partir dos 85 minutos. O Sandro é expulso, é uma bola de facto muito bem metida, o homem da Oliveirense ganha-lhe a dianteira e depois, não havendo mais ninguém à frente, o árbitro, o Hélder Malheiro, que é um árbitro que eu não gosto. Não gosto. Ele pode olhar para a minha cara às vezes que quiser, mas eu digo de lata mesmo, o senhor pode ser um grande homem, pode ter feito 1001 coisas ao longo da sua vida, mas como árbitro de futebol não lhe vejo grandes qualidades, enfim, não gosto. A forma de atuar, deixava jogar, Rui, deixava jogadas muito duras sobre os jogadores, uma coisa, depois recuava atrás, puxava a cassete atrás, depois não gosto. Não gosto deste Malheiro, como não gosto de outros Malheiros que eu conheci ao longo da vida, mas pronto, não sei se terá a ver com o nome, mas não gosto. E tanto não gosto que, por exemplo, no golo que o Varzim sofre mesmo, e na sequência de um pontapé de canto, eu diria que foi um mau alívio ali, uma má decisão na questão do alívio do Rui Coentrão. Eu penso que numa situação daquelas, em que estamos no último de 6 minutos do tempo de compensação, eu penso que não se pode enviar a bola para o lado que estamos virados, que neste caso foi para a linha final, e que deu origem a um pontapé de canto. Eu acho que numa situação destas é preciso serenar um bocadinho, nem que se mande um balão para o ar, uma espécie de quem chuta mais alto ganha o bacalhau. Mas afastar, não é? Exatamente, ganha o bacalhau, como se diz na minha terra, mas o que é facto é que o Rui Coentrão enviou a bola para a linha de fundo. Enviava a bola para a linha lateral, porque da linha lateral, se houver uma bela cobertura dos defesas, onde cada homem marca o seu homem, não há hipótese da bola chegar, digamos, com o coração da área, no sentido de se criar uma situação de perigo. Do canto resulta o golo, o Emanuel sai da baliza, mal soca na bola, depois ali no emaranhado dos jogadores sobra para o lado esquerdo, da forma como ataca o Oliveirense, e um remate a fuzilar, a bola, aquilo parecia uns mecos, uma bola de bilhar a bater em tudo quanto é sítio e entrar no buraco. Foi isto que aconteceu, para a grande desilusão de todos nós. Estávamos efetivamente à espera de que o Varzim finalmente iria ganhar, não é? Iria ganhar, ia somar 3 pontos, ia dar um pulinho só em termos de tabela classificativa, nada ficava resolvido, mas pelo menos permitia respirar melhor. Seria uma bela entrada de César Peixoto, onde mostrou efetivamente algumas nuances, algumas qualidades. Viu-se, como eu já disse, alguns jogadores ali enfim, a jogarem melhor, a entregarem-se, Rui, a disputarem um lance numa fase destas em que o Varzim precisa de pontos, precisa sair daquela situação, porque faltam 8 jogos. Os jogadores do Varzim a jogarem de uma forma como nós já não víamos há muito, disputando cada lance como se fosse o último lance da vida deles. Porque nota-se efetivamente, quando são jogos entre aflitos, enfim, há uma emoção maior, há uma envolvência maior. O próprio jogo, o espetáculo ganha com isso. Mas toda a gente sofre, quer dentro, quer fora. Quer dizer, é preciso que haja controle emocional mesmo dentro, porque jogar com ansiedade não ajuda. E depois, na parte final, já depois, eu creio que antes mesmo da bola ir ao centro, o Aman que regressa à equipa, o Aman que, enfim, há 8 dias atrás protagonizou um episódio que eu não diria se eu teria resolvido o episódio de uma outra forma, eu não diria isso. Mas foi assim um bocadinho ao insólito, porque numa outra situação eu não sei. Mas o melhor será nós ficarmos por aqui. Aliás, a explicação dada pelo Pedro Faria na apresentação do César Peixoto, na terça-feira, sobre a questão do Aman, na ida a Faro ou não, ele, enfim, deu assim uma explicação à Presidente. Pronto, à Presidente, e todos nós percebemos. O importante é olhar para a frente e nunca olhar para trás, como há pessoas que gostam de ainda rebuscar o passado é museu. Mas o Aman é expulso. E o Aman é expulso porque dirige-se ao árbitro dizendo-lhe uma coisa do género: logo, ser árbitro, se eu quiser jantar comigo, sou eu que pago a conta. E o árbitro mostra-lhe o vermelho. Penso que não é preciso dizer mais nada. Mas nasce do Aman
nasce do Amã uma perda de bola a meio campo, do qual resulta a jogada de ataque da Oliveirense, e que depois, na consequência do pontapé de canto, então a Oliveirense marca o gol do empate. São coisas que as pessoas têm que ter a memória bem fresca para se poder rever neste tipo de situações, para ver que no tempo de compensação é preciso muita cabecinha, é preciso saber jogar com a cabeça, é preciso que alguém também transmita ao jogador de que aquilo que deve fazer, porque 6 minutos passam num instante, aliás passaram num instante, só que no último minuto, enfim, teria sido bom que não tivesse havido o pontapé de canto, mas agora não há nada a fazer. O Varzim acaba por empatar, Rui. Mantém-se no 16º lugar, tem 28 pontos. A seguir ao Viseu, que também tem 28 pontos. Viseu, que é o próximo adversário do Varzim. Não neste fim de semana, no outro, mas para o outro. Um jogo de aflitos. Portanto, no fim de semana de 31 de março, portanto, o último domingo. No próximo fim de semana, como sabe, os campeonatos profissionais estão parados. Devido ao jogo da seleção? É, devido à seleção que sexta-feira e segunda joga no Estádio da Luz, primeiro com a Ucrânia, depois com a Sérvia. Fase de apuramento para o Europeu 2020. Faz o europeu de seleções e do qual nós temos que nos gabar disso. Continuamos a ser os campeões da Europa. Ora, aí está. Portanto, convém lembrar que somos campeões da Europa. Apesar de tudo, do nosso futebol ser como é, de ter as polémicas que tem, os outros também têm. Mas somos campeões da Europa. Mas somos os campeões da Europa. Podemos não ganhar mais nada nesta vida, mas pelo menos uma vez fomos campeões da Europa. Portanto, vem aí a fase de apuramento. Já temos o nosso Ronaldo, digamos, a fazer parte desse lote de convocados, exemplo de outros também, umas novidades e por aí fora, e portanto estamos prontos para enfrentar mais uma fase de apuramento e oxalá a gente consiga. Mas também ainda temos outra. Ainda temos ainda a Liga das Nações. A Liga das Nações, do qual se joga no Porto e em Guimarães, claro, na final do campeonato. E nessa altura cá e que poderá ainda, um desses lugares poderá ainda dar acesso então ao apuramento para o campeonato da Europa. Muito bem, entretanto, tal como eu disse na abertura deste programa, na Primeira Liga tudo na mesma, Benfica, Porto e Sporting ganharam os seus jogos, portanto, nesta altura Benfica e Porto a liderarem o campeonato precisamente com os mesmos pontos. Uma vitória também muito importante, João, do Rio Ave, na Madeira, frente à União da Madeira, e a consolidar, digamos assim, o 9º lugar. Está ali a meio da tabela, sensivelmente. Eu diria que poderá estar, sim, no 9º lugar, exatamente. Porque, entretanto, o Portimonense empatou, portanto, mantém o 9º lugar. Olha, uma bela vitória, de facto, do Rio Ave, que ainda não ganhou em casa na era de Daniel Ramos, mas acaba por... Mas é curioso que as duas vitórias que ele consegue são na Madeira, não é? Sim, Portimonense, Marítimo e agora Nacional. E agora Nacional, exatamente. Portanto, o Rio Ave, quando vai à Madeira... As coisas correm bem. Não perdoa. E ainda bem que não perdoa, está a fazer um campeonato, diria que regular, porque está visto que o 5º lugar, enfim, há aqui clubes que não despegam, e agora o Moreirense, por exemplo, que perdeu com o Benfica, tem a companhia do vizinho Vitória de Guimarães, mas será muito difícil para o Rio Ave ainda chegar lá ao 5º lugar, mas, enfim, olha, daqui até lá, tudo é possível se olharmos para a 2ª Liga e para o lugar ocupado pelo Famalicão, por exemplo. O Famalicão tem o 2º lugar em risco, tem a Académica à perna, não teve o Estoril hoje, que o Estoril esteve a ganhar no Passos Ferreira, mas depois deixou-se empatar, e portanto temos luta até ao fim na 2ª Liga pelo 2º lugar, não pelo primeiro, que o primeiro está praticamente entregue, mal corre ao Passos Ferreira, que se não garante, a 8 jornadas do fim, se não garante a subida da divisão. A luta é efetivamente... de 3 equipas para um lugar. Famalicão, Estoril e Académica, portanto, são as equipas que se perfilam nesta altura para chegarem lá. Portanto, um Famalicão que nos parecia, numa determinada altura, que tinha garantido esse mesmo acesso, mas que ainda faltava muito campeonato. Mas o futebol é assim, uns ganham, outros perdem, e às vezes empata-se, e por falar em empates, o Varzim, nos últimos 7 jogos, somou o 3º empate. Vamos ver quando é que ele vai conseguir. Tem um jogo, como já falamos aqui, tem um jogo extremamente difícil em Viseu. E depois, dia 31, claro, 31 de março, e depois recebe o Arouca, portanto, e por aí fora. Jogos complicados. Cada jogo para o Varzim é uma final autêntica. Ora, está. Entretanto, cumprimentar aqueles que nos vão seguindo também através do Facebook, e curiosamente 2 mensagens que nos chegaram de 2 senhoras que parece que gostam de futebol, e então um cumprimento especial para a Laura Pereira e também a Alice Viana,
que nos acompanham nesta altura. Para todos vocês também que estão desse lado, fica a promessa de voltarmos, ia dizer de hoje a 8 dias, mas não, vamos voltar só para o final do mês. De amanhã, segunda-feira a 15. E não é mentira, E não é mentira. Vai ser dia 1 de Abril, mas cá estaremos para trazer o programa mais uma vez até si. Tenha a continuação de um ótimo dia, João. Um ótimo dia também. Continuação daqui. Obrigado, o que resta deste domingo ainda. Resta pouco. E que venha aí então uma boa semana pela frente. Grande abraço. Um abraço. Quanto assim, grande abraço também. Fique sempre com a programação da Norte Litoral TV.